Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ir recebendo as notificações quando aparecer um vídeo novo. Já curte aqui e eu vou começar hoje a falar sobre Parkinson. Hoje a nossa aula é sobre Parkinson. Bom, quaisquer dúvidas que vocês vão tendo, eu peço que vocês vão escrevendo no chat para eu poder responder assim que possível para vocês, certo? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui só uma para ir ticando aqui para eu não esquecer de nadinha, tá bom? Então vamos lá. Gente, por que eu vou falar um pouco de Parkinson, tá? Eu vou fazer uma série, vou falando sobre muitas doenças e muitas condições, na verdade, que afetam pessoas idosas, tá? Pra gente entender melhor como lidar com essas alterações, com essas doenças, né? Pra gente conhecê-las, de modo que se alguma manifestação aparecer, a gente já reconhecer e aí poder dar um tratamento mais rápido possível, né? Vale lembrar que a população brasileira e do mundo está envelhecendo. Então, não tem muito jeito, né? Cada vez mais a gente vai ter que lidar aí com algumas condições que afetam a pessoa idosa, certo? Bom, gente, o Parkinson é uma doença neurológica. Isso quer dizer, ele é uma doença do cérebro, tá? É lá no cérebro que ela acontece. Ela afeta os movimentos das pessoas, tá? Em graus variados, não tem como a gente dizer. Nem todo mundo percebe os sintomas da mesma maneira, nem na mesma velocidade, e até os primeiros sintomas, eles são diferentes de pessoas para pessoas. Maravilha? Bom, a gente associa muito o Parkinson a tremor, né? Então, a gente às vezes vê alguém tremendo, a gente já pode achar que é Parkinson. Mas, o Parkinson tem uma característica, né, que é sim esse tremor, tá? Mas ele é o tremor apenas no movimento. Quando a pessoa tá parada, ela não tá tremendo. Mas é importante dizer que existem outros motivos que podem trazer a tremor, tá bom? Então, tem a ver sim, nem todos os pacientes têm o tremor da mesma maneira, né? E já agora, no início desse nosso vídeo, eu quero dizer que mesmo várias pessoas com a mesma doença de Parkinson, elas vão manifestar de maneira diferente. A doença tem formas diferentes de afetar as pessoas, tá? Então não existe uma receita de bolo para a doença de Parkinson, assim como não existe uma receita de bolo para o Alzheimer, para a demência frontotemporal, para a demência vascular, não existe, tá? Nós temos manifestações diferentes dentro do mesmo quadro de doença. Beleza? Bom, por que é importante falar disso? Porque é uma doença que tem uma prevalência importante na nossa sociedade, né? Muitas pessoas demoram muito para entender o que está acontecendo, então muitas famílias demoram para identificar alguma coisa diferente, demoram para levar no médico, demora o diagnóstico, demora o tratamento. Então, qual que é o meu objetivo com esses vídeos? É trazer a informação de uma maneira simples, tá? Para as pessoas. Pessoas que podem ter acesso aos melhores médicos ou pessoas que não têm acesso a esses médicos, às vezes hospitais de ponta. Porque se elas conseguirem observar para os seus familiares e entenderem o que está acontecendo, fica muito mais fácil buscar esse tratamento e buscar resolução para esse problema, tá bom? Acho que o mecanismo que faz o Parkinson acontecer não é o mais importante. Isso é assunto para aulas mais focadas, para um estudo mais direcionado, né? Então, nas aulas da minha metodologia, isso está de uma maneira muito mais profunda, que traz uma compreensão muito maior para vocês. Mas hoje eu quero falar dos aspectos gerais, né, para que vocês entendam a importância da gente entender sobre essas doenças que afetam a pessoa idosa.
como que elas aparecem e como a gente trata, como a gente resolve, né? Como a gente melhora essa situação, que é o mais importante. Gente, quais são as causas do Parkinson? Bom, existem uma ideia de que fatores genéticos têm a ver, né? Então, em famílias onde há mais pessoas com Parkinson, isso pode acontecer com um pouco mais de frequência, tá? Existem também algumas questões químicas, alguns produtos que, se a pessoa ela é exposta em demasia a alguns produtos químicos, sugere-se que tem uma tendência maior de desenvolver o Parkinson, né? Alguns estudos viram isso. Uma outra causa também são impactos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm muito impacto com a cabeça. Um exemplo, pessoas que sofrem lesões, que sofrem acidentes de carro, que o cérebro chacoalha, né? Ele tem uma propensão maior de desenvolver o Parkinson. Lutadores que batem muito com a cabeça, ou alguns outros esportes que têm esse impacto do cérebro dentro do crânio, né, do osso, sugere-se também que essas pessoas podem ter maior chance de desenvolver a doença de Parkinson, tá? Tudo isso a gente fala não é certeza, né, pessoal? É sempre uma ideia de que cada coisa que a gente vai adicionando vai dando um risquinho extra, né? Um aumento da possibilidade de ter. O Parkinson, geralmente, ele acontece acima dos 60 anos, tá? Quando a gente tem uma pessoa com Parkinson antes disso, a gente já considera isso um Parkinson atípico. E aí, o que ele quer dizer? Que ele não acontece da forma normal, comum, típica, que geralmente ele acontece. Então, aí a gente vai ter também sintomas diferentes e algumas manifestações são diferentes, porque não é a forma típica, tá? Hoje a gente vai falar aqui do Parkinson básico, vamos chamar assim, certo? Uma outra coisa importante, né, é excesso de bebida alcoólica, de substâncias, de cigarro. Também demonstram-se que pessoas que tiveram um estilo de vida, né, com maior bebida alcoólica, maior cigarro, maior quantidade de ingestão de cigarro e de uso de drogas, tem mais Parkinson do que grupos de pessoas que tiveram uma vida aí um pouco mais saudável, certo? O mais importante é que ele não tem uma característica, não é assim 2 mais 2, né? Isso dá o Parkinson. Mas a gente sabe que um estilo de vida saudável vai sempre ajudar a pessoa a ter uma vida mais tranquila, mais longa, com menos problema. Então, é um outro ponto importante para vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Priorizar sempre o estilo de vida saudável. Se você ainda não é idoso, se você está nos 40, nos 50 anos, ainda dá tempo de você mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, para diminuir as chances de você ter aí doenças que vão piorar, vão atrapalhar a sua qualidade de vida, né? Gente, o que o Parkinson faz com a pessoa? Ele é uma doença que atrapalha o movimento. Então, tudo que tiver a ver com movimento vai ficar afetado, né? Então, para o andar, para fazer coisas mais que precisam de uma coordenação motora maior. Então, se a pessoa pinta, se a pessoa borda, se a pessoa desenha, tá? Altera também o equilíbrio da pessoa. Então, a pessoa que tem Parkinson, ela tem mais risco de queda, tá? Do que uma pessoa sem Parkinson na mesma condição física. O movimento fica mais dificultado, né? Então, além do tremor ao movimento, também é difícil fazer alguma coisa. O primeiro passo para alguma coisa é mais difícil. Então, a tendência é
que todos os movimentos, né, vai começando, uns sentem mais na hora do caminhar, outros sentem na hora de fazer uma atividade física, outros sentem também na fala. Então, se vocês olharem para o meu rosto, a quantidade, né, ó, tirar o cabelo aqui, ó, a quantidade de músculo que eu estou movimentando enquanto eu falo, sem contar nos músculos lá de dentro do meu tórax, né, que vão trabalhar para minha respiração. Para engolir, ó, cada vez que eu engulo, vários músculos são movimentados. Então, também essa pessoa que tem Parkinson vai ter dificuldades para comer, falar, caminhar, praticar esporte. Pode começar com uma dificuldade bem pequena e pode aumentando, e a velocidade e a gravidade disso a gente não tem como dizer. Ela é diferente de uma pessoa para outra, né? Uma coisa que é muito comum para gente que é profissional da saúde, que tem contato direto, né, com essas pessoas, a gente percebe que a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela tem um rosto que se movimenta muito pouco. Eu tenho muito mais músculos no meu rosto do que no meu braço. Então, a dificuldade de movimentação no meu rosto vai ficar muito mais fácil, muito mais evidente, vai ficar mais fácil de eu ver, né? Então, a gente percebe um rosto mais parado, com menos expressões faciais, tá bom? Então, essas são as coisas que a gente sabe bastante do Parkinson, tá? Muitas pessoas já têm esse conhecimento e já têm essa visão, né? Já entendem um pouco mais o que isso significa. Mas também existem coisas que não são tão claras assim, que são as questões cognitivas. Eu falo muito de questões cognitivas, né? Quem me acompanha sabe disso. Então, eu gosto de relacionar sempre cognição a pensamento e a atividade. Para ir no mercado, eu preciso de cognição. Eu preciso lembrar tudo que está faltando, eu preciso escrever, eu preciso imaginar por onde eu vou começar no mercado, eu preciso fazer as contas, né, ver o que vale a pena, o que não vale, eu preciso saber dar o dinheiro, eu preciso pegar o troco. Hoje ninguém mais usa isso, todo mundo usa o cartão de crédito, mas é para explicar que cognição é tudo que o nosso cérebro faz, tudo que nos diferencia dos animais. Isso é cognição. Na pessoa com Parkinson, isso é afetado sim, tá? Não de uma maneira tão drástica que a gente perceba logo isso de começo, mas se a gente investigar, a gente vai achar assim algumas alterações. Não sempre no início, às vezes nas fases moderadas ou avançadas. E aí tem também o que eles chamam de demência do Parkinson. Muitas pessoas falam, ele tem Parkinson e Alzheimer, mas geralmente é a demência própria do Parkinson, tá? Acontece, né, pela questão cerebral mesmo do Parkinson, né? E também acontece porque a pessoa vai aos poucos ficando mais restrita em casa, ela vai desempenhando menos as funções, enquanto menos eu tenho contato com o mundo, enquanto menos eu me relaciono, menos eu produzo, mais preguiçoso meu cérebro vai ficando, tá? Então, uma coisa muito importante desse vídeo, que eu quero muito ensinar para vocês, que vocês saibam, é que toda condição do idoso precisa ser tratada. O tratamento não quer dizer cura. Quando eu digo a gente precisa tratar a demência, a gente precisa tratar o Parkinson, não quer dizer que eu vou sumir com a demência e com o Parkinson, mas eu vou usar todos os recursos que nós temos hoje para deixar essa pessoa o melhor possível por mais tempo, porque vai ser bom para ela como pessoa e vai ser bom para a pessoa que vai cuidar, né? Um desafio muito grande é esse.
né? É que as pessoas comecem a entender de que tem que se começar um tratamento mais rápido possível e investir nele, porque isso vai fazer total diferença na vida, tanto da pessoa que está doente, quanto das pessoas que estão ao redor dela, tá bom? Bom, o Parkinson também tem uma associação grande com depressão, tá? Com ansiedade, que também precisa ser dado uma atenção e precisa ser tratado, tá? Que são outros sintomas que eu também gosto de falar, que são sintomas comportamentais. Então, a gente nunca pode esquecer da questão cognitiva e da questão comportamental. O que é comportamental? Como eu lido com o mundo, como eu recebo, como eu entendo, como eu me expresso, tá? Então, a gente vê sim alterações de comportamento nas pessoas que têm aí doença de Parkinson. Agora, por que isso é tão importante de dizer, né, pessoal? Porque assim, a pessoa que cuida, ela tem um desafio pela frente. Muitas vezes ela não entende o que significa essa doença, ela não sabe o que fazer, o que procurar. Ainda há poucos anos atrás não se tinha atenção para isso, então essas doenças não eram tratadas, elas eram tratadas no sentido de, tá bom, vamos ver se melhora. Hoje não. Hoje a gente tem objetivos de melhora e a gente tem melhora com o tratamento, sim. Desculpa, pessoal, eu tô com o nariz, nossa, ruim. Então, quando eu particularmente falo muito de tratamento, lembrando que quando a pessoa que desempenha os cuidados, que cuida, ela está por dentro daquela doença, daquela condição, ela entende e ela sabe quais são as formas que ela tem de melhorar as tarefas que ela faz no dia a dia. Por exemplo, descobri agora que o meu familiar está com Parkinson. Bom, eu quero que essa pessoa ande por muitos anos. Eu não quero que ela fique acamada. Por quê? Se ela ficar acamada, eu vou ter mais trabalho e vai ser ruim para ela. Ela vai ter mais complicações, a vida dela vai ser mais difícil e a minha vai ser mais trabalhosa que cuido. Então, o que eu posso fazer para que essa pessoa ande e faça as coisas sozinha por mais tempo possível e da melhor maneira possível? É isso que a gente tem que buscar. E esse que é o serviço de utilidade pública. Porque vejam, a população está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. Cada vez mais nós vamos ter mais idosos ao nosso redor. Cada vez mais a gente vai precisar, e eles precisam, ser o mais independentes possíveis. Porque em determinado momento, a pessoa idosa vai necessitar de um auxílio, mas enquanto mais tarde isso acontecer e quanto menor for o auxílio que a gente tiver que dar, que a pessoa que cuida tiver que dar, mais fácil os cuidados, menos dispendioso, menos caro ficam esses cuidados e menos estressante ficam os cuidados, né? E aí eu vou entrar num adendo de que cuidar de outra pessoa é uma responsabilidade grande, mas não precisa ser um peso ou uma coisa ruim. Quando a gente, por exemplo, a gente pega aí mães, recém-mães, né? Mães de bebês pequenos, lá até os 4, 5 meses, onde a necessidade deles, da mãe, é imensa e a gente não consegue nem ir ao banheiro só. É cansativo? Mas a gente não está o tempo todo buscando formas de cuidar do nosso bebê. Por exemplo, eu associo a hora que ele dorme para também descansar. Eu deixo algumas coisas engatilhadas para eu também ter um pouquinho de tempo para descansar. Eu aproveito a hora que ele dorme para ir fazer uma ginástica ou para dar uma passeadinha. Então, no cuidado com a pessoa idosa, a gente tem que fazer a mesma coisa. Ver qual é a condição daquela pessoa e buscar formas de entender e de cuidar, de lidar com aquela pessoa de uma maneira tranquila.
ter tranquilidade todo dia, né? Porque a gente vai ter que cuidar. Então, a gente pode fazer isso uma atividade mais suave, mais tranquila. E aí, como que eu faço isso? Percebendo, olhando para aquela pessoa idosa que está com alguma manifestação e buscando informação e tentando melhorar a situação dela. Como? Bom, percebi alguma coisa, levo a pessoa no médico, explico direitinho o que está acontecendo, faço as perguntas corretas, né? Se o médico oferece alguma medicação, eu preciso ter um olhar atento para perceber quais são qual o efeito que esse medicamento está tendo, porque tudo isso é a pessoa que cuida que vai saber. O médico que dá o remédio, ele não vai conseguir medir no dia a dia o quanto aquilo está sendo benéfico, o quanto está resolvendo, o quanto a dosagem está sendo ideal. É o olhar da pessoa que cuida que vai ver. E aí, eu gosto muito de dizer que tudo trabalha junto, né, pessoal? As orientações dos médicos e dos profissionais trabalham junto. Os medicamentos trabalham juntos, as terapias trabalham juntas. O remédio, às vezes, ele não vai fazer um efeito. Nossa, o meu pai não conseguia levantar da cama, agora ele anda 1 quilômetro. Não é isso. Mas, se eu não conseguia fazer uma troca, se a pessoa não conseguia caminhar, de repente, do sofá até o banheiro e hoje ela consegue, isso é uma grande melhora. Porque o trabalho que a pessoa vai ter é muito menor, né? Então, também a pessoa que cuida, entendendo qual é o objetivo do medicamento, das terapias, das atividades, faz com que ela se sinta mais tranquila com o diagnóstico e com a evolução do quadro, tá? E aí, vocês podem me perguntar, né? Mas como que funciona? Quanto tempo a pessoa pode viver com Parkinson? Eu já tive pacientes que viveram quase 30 anos com Parkinson. Que tiveram um Parkinson mais inicial, né? E o Parkinson foi caminhando, Eu tenho pacientes conhecidos que viveram com Parkinson e viveram bem por muitos anos, tá? Muito mais de 15 anos. Então, a gente já sabe que é uma condição que ela vai durar muito tempo. Então, a gente tem que trabalhar para que ela seja fácil de se conviver, que a pessoa tenha uma vida o mais tranquila possível e o cuidador também. Então, medicamento auxilia demais, tá? Alguns medicamentos auxiliam muito na movimentação dessa pessoa com Parkinson, tá? Terapias, atividade física, então, ou um educador físico para trabalhar a movimentação, a questão cardiorrespiratória desse idoso, ou um fisioterapeuta, tá? O exercício físico tem que ser remédio. Ele é mais importante do que o remédio, porque o remédio ele vai tratar a questão de dentro do corpo. Mas o movimento, a gente só melhora fazendo o movimento. Eu só melhoro a maneira como eu ando, andando e treinando. Então, muito importante a atividade física, muito, muito, muito importante mesmo. As atividades manuais e cognitivas também são muito importantes. Tá? Atividades de linguagem, para que essa pessoa melhore a maneira como ela se comunica, melhore a voz, melhore a fala dela. Né? A pessoa que tem Parkinson, ela tem dificuldade para falar. Ela não mexe a boca da mesma maneira, a voz sai muito baixinha. Só que se ela não consegue se comunicar, como é que vai ser a vida dela? Imagina você querendo falar um monte de coisa e tendo dificuldade, e as pessoas ao redor não têm paciência e não entendem que você precisa de um tempinho maior para falar. Então, tem que se trabalhar, tem que se estimular e melhorar a voz,
a fala, né? O movimento que eu falei, o caminhar, a atividade física do corpo todo. Um outro fator que é muito importante a gente observar e buscar atividades para melhorar é a alimentação, tá? A pessoa que tem Parkinson, ela tem dificuldades de alimentação. Ela pode ter dificuldades para beber líquidos ou para comer comidas mais duras. E isso vai piorando se a gente não percebe no início e não trata. Especificamente nesses casos de dificuldade de alimentação, a pessoa pode tanto começar a perder peso, porque come pouco, né? Ou desidratar, porque bebe pouco. Ou ela pode ter engasgos, por conta da disfagia. Então, ela pode ter disfagia, né? Que é alteração na forma de engolir. E essa disfagia pode causar pneumonia, que vai piorar ainda mais o estado desse idoso. Por isso que, quando o cuidador, a pessoa que está cuidando, familiar, vê, eu acho que a minha mãe está comendo um pouquinho pior, está demorando um pouco mais, está engasgando um pouco mais, você precisa saber o que você tem que fazer para melhorar isso aí, né? O médico muitas vezes não vai conseguir te orientar, porque ele não vê o seu familiar todo dia. É você quem tem que perceber quando as coisas estão indo diferente e lembrar, olha, eu sei, isso aqui eu tenho que fazer assim, assim, assado. Certo? Pessoas que desenvolvem, que mantêm um hábito de vida saudável, mesmo depois do diagnóstico, tem sim uma vida saudável por muito tempo, né? Vai depender do quê? Vai depender de como a família ou a própria pessoa. Então, quando eu tô falando do Parkinson, eu tô falando de uma pessoa que tem uma capacidade de ler, de estudar, e ela mesma aprendeu o que está acontecendo com ela, né? E se você é alguém que cuida de algum idoso ou de alguém que já tem uma condição como essa, você sabendo, você vai oferecer um cuidado melhor, saber o que você tem que fazer, o que evitar, né? E quais são as coisas mais importantes para combater essa doença, para combater esse estilo de vida, né? O que a gente nunca pode deixar acontecer? Com que a pessoa perca habilidades muito rápido, tá? E isso aí se estende para todas as coisas do idoso. Eu preciso estar sempre atento para facilitar a vida do idoso. O que eu posso fazer para que ele faça isso aqui sozinho? Por exemplo, se eu tenho uma mãe que está com Parkinson e que ela lavava, estendia, recolhia e passava minha roupa. Um exemplo. Ela não precisa parar de fazer tudo. Pode ser que ela não consiga estender a roupa mais, por conta do movimento, da questão de queda, mas ela pode continuar botando a roupa na máquina e eu posso estender para ela. Então, se eu souber qual é a dificuldade dela, ao invés de botar o pregador, eu vou só passar a roupa no varal. Por quê? Porque ela consegue apanhar a roupa. Entendeu? Será que ela consegue passar? Bom, se ela conseguir, eu vou selecionar as roupas mais fáceis para ela passar, para ela continuar fazendo. Então, se trata de quando você entende uma condição, não é que a gente tem que pegar aquele idoso, não, minha mãe tá com Parkinson, ela não pode fazer mais nada. Ela deve continuar fazendo as coisas. Ela deve continuar participando da rotina do dia a dia. A gente que tá junto, que cuida, vai adaptando as atividades para facilitar. Então, por exemplo, picar salsinha precisa de uma coordenação motora maior. A salsinha eu pico, deixo ela picar uma coisa que seja mais fácil. Então, tudo é isso. Quando você entende qual a dificuldade que aquela pessoa tem, você consegue adaptar para ela se manter ativa e se sentir ativa. Quem que não gosta de se sentir ativa?
Desde criança a gente não quer fazer as coisas, a gente não quer lavar a louça com a mãe, tudo bem que depois a gente não quer mais. Mas a gente não quer fazer, a gente não quer ajudar. A pessoa idosa, quando ela tem o hábito de fazer alguma coisa, ela não quer parar de fazer, ela quer se manter ativa. Ela não quer sentir que ela não serve para mais nada. Então, a gente que cuida, que está ali do lado, que tem um parente envelhecendo, é nosso objetivo auxiliar aquela pessoa para que ela continue fazendo a maior quantidade de atividades e se sentindo útil, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho sobre Parkinson. É um videozinho bem geral, vocês podem ir perguntando aí que eu vou respondendo, tá? Cliquem já lá no meu Instagram, é um canal onde eu falo só sobre idosos, sobre coisas que acontecem, sobre dicas. Então se inscreve lá também, tem bastante conteúdo. Aqui também toda semana tem conteúdo novo, ativa o sininho. Se você tem familiares, né, irmãos, primos, com parentes idosos, que hoje todo mundo tem, encaminha para eles. Com certeza vai ter alguma coisa que eles não sabem ainda, que eles vão conseguir aprender, que vai ajudar no dia a dia de vocês, certo? E vão perguntando aí que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.